casa sempre esteve aberta. A questão dos tapumes, para colocar isso é importante, foi uma decisão pessoal minha em relação a isso. E se deu exatamente por onde aconteceram as manifestações no Brasil. Pessoas infiltradas no movimento danificaram o patrimônio público e nós entendíamos que poderia acontecer também aqui em Feira de Santana. A manifestação, e aí eu tinha exatamente informações de que a liderança do movimento não se pautou dessa forma de danificar o patrimônio público, mas chegou informações que pessoas queriam se infiltrar no movimento para fazer exatamente depredações. Então, por isso que nós tomamos a posição. Exatamente no dia em que aconteceu a manifestação, a caminhada, por volta das 21 horas e 3 minutos, 2 indivíduos, na única porta que não tinha tapume, apedrejaram a porta. Então, essa foi a posição e foi minha. Qualquer responsabilidade em relação a isso, eu assumo, porque foi uma posição de Justiniano, não foi dos vereadores. Eu tomei essa posição entendendo que precisava guardar o patrimônio público, que na dos vereadores não é exatamente dos manifestantes, e sim da população de Feira de Santana. Essa foi a posição que nós tomamos em relação aos tapumes. Bem, em relação ao recesso, primeiro, dizer que eu não conheço um vereador que venha tirar férias nesse período. O recesso apenas acontece em relação às sessões administrativas. Não está aqui presente o presidente da Comissão de Obras, Urbanismo e Infraestrutura, que é o vereador Alberto Nery. Ainda na última semana, conversamos com o vereador e a comissão decidiu que nesse período de recesso estaria exatamente dando encaminhamentos às questões do transporte urbano em Feira de Santana. E o vereador Alberto Nery é um sindicalista e conhece exatamente todo o sistema. Eu posso falar agora? Eu fiquei calado ouvindo a senhora. Gostaria que a senhora ficasse em silêncio para me ouvir. Então, nós pedimos exatamente a essa comissão e eu estarei acompanhando, porque tenho feito isso, cada sessão especial que é realizada nesta casa, como aconteceu em relação à saúde, como aconteceu em relação à seca, nós temos as comissões, têm acompanhado o desenrolar das sessões especiais, buscando a resolução dos problemas, e eu estarei acompanhando também na questão do transporte. No dia de hoje, vocês chegaram num dia de uma sessão especial, não vieram no dia de sessão ordinária, porque nós precisávamos tratar desse tema que é tão importante para a saúde, sobretudo dos afrodescendentes, que têm sofrido em relação à doença de anemia falciforme no nosso município, porque é poder mais conhecido. Para vocês terem uma ideia, a sensibilidade em relação a essa doença, por conta de algumas pessoas que estavam aqui, e aí a gente precisa entender o movimento e pessoas que estão infiltradas. 3 pessoas passaram mal, 2 estão internadas por conta da condição de 2 pessoas que a família já tem o nome, que fizeram com essas pessoas que estavam aqui assistindo a sessão. Inclusive, uma pessoa aqui disse que estava passando mal, jogue na lata do lixo. E jogue na lata do lixo. E a família estava presente e ouviu. Inclusive, uma pessoa que está aqui empurrou a senhora que teve problema, está internada, teve que sair daqui no balão de oxigênio. Qual é seu presidente? Não, peraí. Eu posso falar depois? Eu estou... A gravação. O senhor está querendo colocar o movimento. Eu posso falar? Isso não é mentira. Vale a verdade. Vale a verdade. Só porque a imprensa está presente, vai ficar pronto, se é mentira, é mentira do esposo da senhora. Estamos todos aqui dentro, estamos todos, não houve isso. Só ele viu. Vai direto ao assunto. Deixa de rodeio, sacou? O senhor está querendo aí, todo mundo sabe o que é. O senhor está querendo aparecer na imprensa para deslegitimar o movimento. Isso aí. Isso é o que o senhor está querendo fazer. Presta atenção. O próprio cara do movimento saiu
agradecendo dizendo que apoia a gente. Isso o senhor não esqueça de falar não. Ele saiu daqui agradecendo o movimento e dizendo que apoia a gente. Não esqueça de falar isso. Posso falar, meu jovem? Falar a verdade. Falar a verdade. Eu estou dizendo, estava na mesa, não presenciei. Eu estou falando, estou reiterando, falo novamente o que foi colocado por um familiar da pessoa que estava aqui. Se é mentira da pessoa. Ninguém presenciou isso. Pronto. Então, bem, você falou, eu não te interrompi, então gostaria também de poder falar. Tá? Também não falei nenhuma mentira, eu não sou mentiroso, ok? Tá? Então quero dizer o seguinte, o recesso, ele não será interrompido. Gente, a gente precisa... Posso falar? Eu posso falar? Deixa eu falar. O recesso não será interrompido. O regimento da casa e a lei orgânica coloca o recesso. Ele não pode ser mudado por um ato individual do presidente. Precisaria exatamente de um projeto de lei de decreto legislativo para que isso acontecesse. Então a gente não tem condições de fazer isso aqui nessa questão e é algo que tem que ser discutido com os vereadores. Tá? Agora, em relação à pauta que foi colocada, que eu acho que é justa e é importante, eu aqui tenho os telefones de 2 pessoas do movimento. A comissão passa a se reunir a partir da próxima terça-feira e vai estar à disposição da liderança do movimento para os encaminhamentos, tá, que vocês acharem conveniente. Eu vou estar participando juntamente com a comissão e ouvindo exatamente o que o movimento está colocando e também as questões que a própria comissão já identificou e que entende que é importante para a melhoria do transporte público. 2 questões aqui diz respeito à Câmara. A questão da CPI, né? A questão da CPI a questão da CPI diretamente à Câmara. No que se refere à redução da passagem, no que existe, eu falei, terça-feira, a partir da quarta-feira, desculpa. Então nós estaremos reunindo e para isso. Em relação à CPI, também é um ato que é necessário que se dê entrada no processo legislativo. Dizer a vocês aqui agora, nós vamos abrir a CPI nesse momento. A nível legislativo, também não tenho e nem posso assumir isso com vocês, porque isso fere a questão do regimento e eu não posso fazer porque precisaria das assinaturas, que ninguém retirasse e dar entrada exatamente no período de sessão ordinária, tá certo? Mas esta comissão, que as comissões não param, independente de recesso ou não, vai estar à disposição do movimento e aí a gente pode até agendar momentos de reuniões, vocês podem exatamente estar vendo quando vocês puderem, mas nós vamos estar aqui, tá? E aí, como terça-feira realmente é feriado, no dia 3 eu estarei aqui na Câmara para receber a comissão, para que a gente possa estabelecer essa pauta, para que a gente possa, juntamente com a comissão, trabalhar em relação a ela. Professora Vânia. Eu queria um esclarecimento. Eu queria saber quem foi que fez o projeto da CPI e quem foi que retirou as assinaturas? Quem foram os vereadores que retiraram as assinaturas eu queria saber, porque é curiosidade mesmo. Bem, no dia em que foi arquivado o requerimento da comissão do vereador Pablo, que pedia exatamente a CPI, eu não estava na Câmara, mas foi divulgado amplamente e aí nós informamos, foram os vereadores Edivaldo Lima, Correia Zezito, Joy Bravo, Bem, ó, para que a gente não possa ser, para que a gente não seja injusto em relação a isso, tá? Eu me comprometo
na próxima quarta-feira, passar exatamente os requerimentos e quem retirou, para que não possa ser injusto com as pessoas que estavam com o nome permaneceram em relação a isso, tá bom? Então, eu quero que fazer esse compromisso com vocês, tá? Na próxima quarta-feira, o horário vocês que irão determinar, para que a gente, juntamente com esta comissão, que é a comissão que é responsável por essa área no município de Feira de Santana, através da Câmara, a gente tenha condições de encaminhar a pauta de reivindicação do movimento. Eu acho que a gente está sendo bem claro aqui. A gente tem coisas para ser encaminhados que só com os vereadores, só voltando do recesso da Câmara. Não dá para a gente pensar aqui, presidente, que a gente vai sentar com o senhor ou com demais 3 ou 4 vereadores e vai resolver o problema. Não vai. Então a gente quer, já foi colocado aqui, que essa Câmara volte a funcionar para debater os problemas. E não pode. Eu fui claro em relação a isso, Iracema. É regimental. E assim, no caso, muda, mas não posso mudar hoje. Eu não posso mudar amanhã. Ele só muda. Tá? Ele só muda com o período de legislativo em funcionamento, que não é agora no recesso. Tá? E o que é que eu estou colocando à disposição? Nós temos exatamente as comissões que têm a competência de encaminhar as propostas durante todo o ano, inclusive agora no período de recesso.